Graça e paz, amados. Uma alegria a gente estar reunido em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir comigo em Lucas, capítulo 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. Hoje a porção que nós vamos meditar está dos versículos 41 ao 44. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele o seu filho? Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nos dê espírito de discernimento e revelação pelo poder da pessoa de Jesus Cristo. Abre o nosso coração e edifica a tua igreja, no nome de Jesus. Para quem veio aqui na última semana, nós vemos que Jesus ele estava tendo alguns embates com alguns religiosos. No caso que nós meditamos com os saduceus, eles questionaram Jesus em relação à ressurreição, em relação ao casamento, em relação a tributos, sempre tentando achar algo para acusar Jesus, tentando pegar Jesus no pulo, por assim dizer, alguma acusação contra ele. E se a gente observar o versículo anterior, versículo 40 de Lucas capítulo 20, a gente vai ver que Jesus calou os saduceus ali. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. A partir aqui do versículo 41, a gente vê que Jesus ele sai dessa posição de interrogado e ele passa a uma posição de interrogador. Eles ficaram sem respostas e ficaram calados com a resposta de Jesus, e dessa vez eles também se calariam com a pergunta de Jesus. Jesus ele começa a tocar aqui no versículo 41 na questão mais importante da vida, que é a identidade de Cristo. Sempre que Jesus pergunta sobre a sua identidade, sobre a identidade dele, essa é a questão mais importante da vida. Se a gente estiver errado sobre a identidade do Salvador, a gente está errado sobre a salvação. Nós estamos errados sobre tudo, se nós não entendermos de fato quem é Jesus, quem é o nosso Salvador. Até o ano passado, a gente meditou aqui num texto, no Evangelho de Lucas também, quando Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E quem vocês acham que eu sou? E essa é a questão mais importante da vida. Até se vocês quiserem inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, está lá no YouTube da nossa comunidade. O nome do sermão é A Pergunta Mais Importante da Vida. É importante para a gente ligar a questão da identidade do nosso Senhor. Vamos observar essa pergunta provocativa e perspicaz de Jesus aqui no versículo 41. Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Jesus ele sabia que aquele povo, os religiosos da época, o povo judeu no geral, eles criam na humanidade do Messias. Jesus sabia disso. O problema maior para eles, o principal problema, o problema terrível para eles, é que eles não criam que Jesus era o Messias. Mas as crenças e o que apontava para o Messias, muitas vezes as afirmações eram corretas, mas era muito triste, porque eles não criam que Jesus era o Messias. Se a gente olhar, não precisa abrir, mas se a gente observar Mateus capítulo 22, que é o texto paralelo dessa narrativa, eles falam isso. Olha, o Messias é o filho de Davi. E aí Jesus faz a mesma pergunta: como que ele pode ser filho e senhor de Davi ao mesmo tempo? E eles criam assim, eles entendiam assim, porque o Antigo Testamento é claro em relação a isso. É claro em relação a isso. O Messias, o Cristo, ele seria da raiz de Davi. Ele seria da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Por isso que ele era chamado de o filho de Davi.
Então muitos daqueles religiosos, endurecidos em seus corações e tapados os seus ouvidos, as suas mentes e os seus olhos, eles afirmavam que aguardavam o filho de Davi, mas o filho de Davi que eles aguardavam estava na cara deles, frente a eles, e eles rejeitavam essa palavra, rejeitavam essa verdade. Vamos abrir comigo no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, nós vamos olhar do versículo 12 até o comecinho do versículo 14, que ali nós vemos a promessa da linhagem de Cristo em relação à linhagem de Davi. Por que Cristo é chamado de o filho de Davi? Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, dos versículos 12 ao versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Vamos abrir agora no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta aos Romanos, capítulo 1, nós vamos observar do versículo 1 ao versículo 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Escritura é clara. Jesus, ele viria e veio da descendência de Davi. Por isso ele é chamado de o Filho de Davi. Nós olhamos também para o Salmo 89, não precisa abrir. Quando Deus declara o juramento e o pacto com Davi, que ele estabeleceria sua descendência e o seu trono eternamente por meio de Jesus Cristo, por meio do Messias enviado. Isso era uma crença comum nos dias de Jesus. Era uma crença comum. Aqueles que estavam debaixo do judaísmo, da religião judaica, acreditavam de fato que o Messias era da descendência de Davi. Mateus capítulo 9, eu vou citar alguns versículos, amados, não precisa abrir, mas Mateus capítulo 9, por exemplo, lembra dos cegos que gritaram, tem piedade de nós, filho de Davi, falando para Jesus. Mateus capítulo 12, Jesus realiza ali muitas curas, e muitos admirados diziam, será que ele mesmo é o filho de Davi? O prometido filho de Davi? Aquela mulher com a filha endemoniada, no Evangelho, segundo Mateus capítulo 15, ela diz, tem piedade, Senhor, filho de Davi. E até um texto que nós observamos na última vez que eu estive aqui, a entrada de Jesus em Jerusalém, só que olhando para a narrativa, o texto paralelo de Mateus, a multidão clamava, Hosana nas alturas, aleluia, salvação vem, exaltado é o Senhor, por enviar o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então isso era uma crença normal naquela época. Não há dúvida, Jesus ele é descendente de Davi, assim como também é provado na genealogia de Maria, na genealogia de José, e nós vemos essa descendência chegando até Cristo. Então isso é um fato. E aqueles ouvintes de Jesus acreditavam de certa forma nisso, que o Messias era sim, era da descendência de Davi. Agora, existem dois grandes problemas no caso deles. Problemas assim, condenatórios. Primeiro, eles afirmavam a humanidade do Messias, mas negavam a sua divindade. E segundo e principal, eles negavam que o Messias, o filho de Davi, era o próprio Jesus Cristo, a quem falava e pregava a eles. Que tristeza isso, amados. E Jesus os interroga aqui no nosso texto de hoje. Vocês não afirmam que o Messias é filho de Davi? E aí ele provoca. Então como que
o Messias, ele pode ser filho de Davi e senhor de Davi ao mesmo tempo? Como que ele pode? Essa afirmação mostrava que Jesus era o Messias enviado de Deus. Amados, eu vou pedir se alguém puder desligar esse ar aqui, minhas folhas tudo voam aqui, não sei se alguém pode desligar, eu agradeço. Esse primeiro ar aqui. Obrigado. Vamos observar agora o versículo 42 a 44 do nosso texto. Olha o que Jesus diz aqui. Lucas capítulo 20, versículos 42 a 44. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ele ser ele o seu filho? Como Cristo é ao mesmo tempo filho e Senhor de Davi? Porque Davi ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Amados, esse é o milagre da encarnação do próprio Deus. Grande é o mistério, aquele que veio em carne. Deus foi manifestado em carne, pregado aos gentios. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Isso é uma coisa que é uma revelação que só vem pelo Santo Espírito. E aqueles endurecidos de coração não entendiam isso, não criam nisso. Eles não enxergavam, eles necessitavam de revelação espiritual. Jesus aqui, ele cita o Salmo 110. O Salmo 110, ele é mais um dos salmos messiânicos, que são salmos que apontam para Cristo, que falam de Cristo. Mas eu particularmente acho esse o salmo mais messiânico de todos, o Salmo 110. O Salmo 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele tem mais de 20 citações no Novo Testamento. Ele é citado por Jesus aqui. Ele é citado pelo apóstolo Paulo. Ele é citado aos Hebreus. Ele é citado na pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Na famosa pregação de Pedro em Pentecostes, ele cita o Salmo capítulo 110 para falar de Cristo. Este é o salmo mais messiânico de todas as Escrituras. Inclusive, no nosso canal do YouTube, a gente tem uma série de sermões em cima do Salmo 110 do pastor Glênio, onde minuciosamente a gente estuda palavra por palavra ali do Salmo 110. Nós também temos uma pregação que se chama O Reinado e Sacerdócio de Cristo, que é uma exposição também do Salmo 110. Eu encorajo os irmãos a meditarem no Salmo inteiro. Mas vamos abrir e vamos observar o versículo 1 desse Salmo. Salmo capítulo 110, vamos olhar o versículo 1. Porque esse versículo aqui é o versículo que Jesus está citando aqui para falar com esses saduceus. Salmo capítulo 110, versículo 1. A palavra diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como a gente tem certeza absoluta que é Davi que escreveu esse salmo? Porque Jesus falou. E mesmo se Jesus não falasse, a Escritura é clara em mostrar que esse salmo ele é davídico. Davi que escreveu. Mas Jesus ele confirma isso aqui. E o que Davi diz aqui? Disse o Senhor, e a palavra aqui é Yavé, ao meu Senhor, e a palavra aqui é Adonai. O Pai disse ao meu Senhor Jesus Cristo. A gente vê essa comunhão, essa unidade entre o Pai e o Filho nesse salmo. E isso deixava os judeus que não criam na divindade, no senhorio do Messias, de cabelo de pé. Porque aqui é claro que o Messias, ele era filho de Davi em relação à descendência, mas senhor de Davi. Disse o Senhor Yavé ao meu Senhor Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés. O Pai dando toda a autoridade a Jesus Cristo. Tudo debaixo dos teus pés.
É por isso que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele chamou o Messias de Senhor, aquele que é um com o Pai. O judaísmo, ele fica tão incomodado com essa afirmação, que esse salmo ele é messiânico, ele é o mais messiânico de todos, que eles até começaram a mudar a sua crença em relação a esse salmo. Começaram a falar que ele está falando de Abraão, que ele está falando de Melquisedeque, não está falando do Messias não, porque senão eles vão ter que afirmar que o Messias é divino e é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles mudam a palavra, eles mudam a sua crença, tudo isso porque eles estão endurecidos, necessitam de revelação, para não afirmar que esse salmo fala de Jesus Cristo, aquele que é 100% Deus, o filho de Davi, 100% Deus, o Senhor de Davi e 100% homem, o filho de Davi. Olha como eles ficaram sem resposta. Vamos olhar o relato paralelo? Está lá em Mateus capítulo 22. O relato paralelo é outro evangelista trazendo a mesma narrativa, muda algumas palavras, a visão de cada um, mas é a mesma narrativa. Olha como Mateus traz. Mateus capítulo 22, do versículo 45 e o 46. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Eles que outrora ficaram calados com a resposta de Jesus, na passagem anterior ao nosso texto, dessa vez eles ficam calados com a pergunta de Jesus. Não tem o que responder, amados. É claro, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, aquele que é um com o Pai, o Filho de Deus. E Jesus Cristo também é o filho de Davi, num sentido de descendência, de raiz, de genealogia. Qual seria a resposta certa nesse caso aqui? A gente vai falar um pouquinho aqui de defesa da fé, de apologética. Qual que seria, nesse caso, uma resposta correta? O Messias, esse salmo é messiânico. E o Messias é ao mesmo tempo da linhagem de Davi e também Senhor de Davi, pois ele é humano e também o próprio Deus encarnado. Ele é absolutamente um homem e absolutamente Deus. Como homem, o Messias é filho de Davi, como Deus, o Messias é Senhor de Davi. O senhorio e a divindade de Jesus Cristo sempre foi negado, sempre, desde o princípio. Desde o ministério de Jesus, essa verdade sempre foi negada, tanto pelos fariseus, como também pelo mundo. Como essas pessoas elas não podem negar a historicidade de Jesus Cristo, porque isso já é um fato e não tem como negar, então eles negam a sua divindade, o seu senhorio. Eles falam que o consenso ímpio em geral, o consenso até religioso em geral, em outras religiões, fala que ele foi um homem sábio, devoto, até bem intencionado, mas apenas um homem. Então o meu intuito aqui, amados, hoje, é a gente colocar uma pedra nesse assunto, colocar um pilar, um fundamento, que é a divindade e o senhorio de Jesus Cristo, filho de Davi. Esse é meu intuito hoje. E é importante para nós. Esses tempos eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava ali, ela é parte de um sistema religioso que nega a divindade plena de Jesus Cristo. Tive a oportunidade, pela graça de Deus, conversar com ela e abrir a palavra de Deus, crendo que por mais cega que ela esteja, a palavra nunca volta vazia. A apologética que eu creio, e apologética é um termo teológico em relação à defesa da fé, a apologética que eu creio não é curso de teologia, por mais que isso possa te ajudar. Eu sou formado em teologia, fiz 2 cursos de teologia, mas se não for pelo Espírito Santo, isso não tem valia nenhuma. A apologética que eu creio é a apologética do Espírito, é a apologética do Salmo 51, quando Davi fala: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação, me dá um espírito obediente, para que eu pregue para os pecadores e eles se convertam a ti. Essa é a apologética que eu creio. Curso de teologia não basta,
conhecimento não basta, por mais que isso seja importante, se você esteja com o coração de fato quebrantado no Senhor. Crendo que a palavra nunca volta vazia. Não, mas a pessoa está endurecida, a pessoa está cega, a pessoa está fundada nesse sistema religioso, ela não crê na divindade de Jesus Cristo. A palavra nunca volta vazia. Até lembrei de uma história verdadeira, um jovem que foi chamado para o seminário, para o ministério, ele tinha vergonha de pregar, tinha vergonha de falar em público, ele estava lutando contra a sua timidez, e ele precisava treinar a pregação. Na casa dele não dava, sempre tinha gente, não tinha opção, ele foi para o meio da mata, fez um sermão em Efésios capítulo 2, foi lá para o meio da mata, não tinha ninguém, numa floresta lá, e começou a pregar o Efésios capítulo 2. E ele começou a pregar a vida nova em Cristo, a vida da ressurreição, a nova vida que está lá em Efésios capítulo 2. Quando ele terminou de pregar ali sozinho, achava que ninguém estava ouvindo. Eis que surge dentre as árvores um cara lá em cima da árvore. Eu creio que Jesus Cristo me deu uma nova vida, eu me arrependo e creio. E esse cara era um foragido de uma penitenciária a alguns quilômetros. Ele foi convencido pelo Espírito Santo, se arrependeu dos seus pecados, voluntariamente voltou para cumprir o restante da sua pena na penitenciária. Por que eu falei isso? Porque, amados, a gente tem que crer quando a palavra fala que a palavra nunca volta vazia. Essa é a apologética, essa é a defesa da fé que eu creio. Por isso que hoje o fundamento que nós queremos meditar aqui é a divindade do Filho de Davi, a divindade de Jesus Cristo. Muitos têm deturpado esse fundamento, que é um fundamento da nossa fé. Essa crença na divindade de Jesus, ela é primordial. Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Você de fato pode afirmar isso também ao Senhor? Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é divino. Até foi um trabalho difícil selecionar versículos, não porque tem poucos, mas porque tem muitos versículos sobre a divindade de Cristo. É uma doutrina muito clara nas Escrituras, então eu tive um pouco de dificuldade de selecionar, mas nós vamos abrir bastante versículos. Se você quiser manejar, folhear a Bíblia, fique na liberdade, mas eu vou trazendo citações e de vez em quando a gente para um pouquinho. Então, se você quiser também anotar, é importante, amados, para a gente pensar na defesa da fé, não para convencer ninguém por nós, mas pelo Espírito Santo, porque eu creio que pecadores podem ser convertidos pelo Senhor e nós sermos usados para isso, pela graça de Deus. Eu gostaria primeiro de ler duas passagens, com um pouquinho mais de calma. Primeiro, a carta aos Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 5. E o meu intuito aqui hoje, amados, é deixar a palavra de Deus falar. Não vou fazer muitos comentários, não é a minha ideia. A minha ideia hoje é deixar a palavra de Deus falar. Ela que é inerrante e ela que convence corações. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 5. Não o evangelho de João, a primeira carta que está mais para o fim da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos observar o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra de Deus é clara em mostrar nomes e títulos que são usados para se referir a Deus no Antigo Testamento, se referindo a Jesus Cristo no Novo Testamento. Êxodo, nós vemos Deus dizendo a Moisés, Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou. Jesus Cristo, em João capítulo 8, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Isso é maravilhoso, nós vemos essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. É uma coisa que a nossa mente, a nossa lógica não entende, que é um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho e o Pai não são o Espírito não é o Filho e o Pai. Mas eles
São pessoas distintas e um único Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade revelada nas Escrituras. A lógica humana não entende. Mas é o que a palavra nos mostra e nós cremos por fé. Outra coisa que a palavra nos mostra, atributos incomunicáveis, que são atributos que pertencem exclusivamente a Deus e não aos homens. São atributos que Jesus Cristo possui. A palavra de Deus é muito clara em dizer que só Deus pode ser adorado e glorificado. E quem que afirma isso no Novo Testamento? O próprio Jesus Cristo. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, uma das respostas de Jesus foi: só a Deus adora, só a Deus se adore, só a Deus preste culto. Então o próprio Jesus diz que a adoração é somente a Deus. Ele recebeu adoração em todo o seu ministério. Em nenhum momento ele rejeitou a adoração. Por quê? Porque ele é o próprio Deus encarnado. Porque se ele não fosse o próprio Deus encarnado, um com o Pai de fato, ele rejeitaria a adoração, porque ele disse no deserto que a adoração é somente a Deus. Nós meditamos aqui, um tempo atrás, no Evangelho de Lucas, Jesus, quando ele acalma a tempestade, quando ele para a tempestade, cessa os ventos. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. As mulheres que viram Jesus em sua ressurreição, Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus capítulo 28. Quando Jesus se revelou ao cego, o que o cego disse a ele? Creio, Senhor, e o adorou. João capítulo 9. Os reis magos, quando visitaram o nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, Mateus capítulo 2, versículo 2, viemos para adorá-lo. Versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Como que o apóstolo Pedro termina a sua segunda carta? Pedindo para que a gente adore, para que a gente glorifique o Cordeiro de Deus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É o final da segunda carta de Pedro, é assim que ele termina. Olha o que o Pai diz, aquele que é um com Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A palavra de Deus é clara, só Deus pode receber adoração. Por que Jesus recebe adoração? Porque Ele é o próprio Deus. Ele foi perseguido por afirmar que era o próprio Deus. Nós vemos isso no relato dos evangelhos. Esse diz blasfêmias, esse perdoa pecados, esse diz que ele está se passando por Deus. E ele foi perseguido por conta disso. Porque ele tem atributos incomunicáveis que pertencem somente à divindade. Ele perdoa pecados, ele recebe adoração. Outro ponto aqui, só Deus é criador. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Só Deus é criador, só Deus é o autor da vida e só Deus sustenta todas as coisas pela sua onipotência. Quando Jesus acalma o mar da Galileia, aquela tempestade, nós vemos ali uma manifestação maravilhosa da onipotência de Jesus. O salmista, ele já dizia que Deus é o Senhor dos mares e os ventos e as ondas o obedecem. O que Jesus fez lá? Quem é este? Os discípulos tremiam. Quem é este em que as águas e os ventos o obedecem? Jesus é o Senhor dos mares, dos salmos. É o próprio Deus. O salmo está tratando de Deus. A onipotência aqui do filho de Davi. Vamos ler essa passagem com um pouquinho mais de calma, essa que eu vou falar agora, que é João capítulo 1. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Avança um pouquinho na sua Bíblia, vamos lá para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O maravilhoso desse texto aqui mostra também que Jesus é o Redentor, e a palavra de Deus é cristalina em dizer que só Deus é Salvador, só Deus é Redentor. Ou seja, o Filho de Davi é Senhor e é divino. Outro texto maravilhoso, amados. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é onipotente, Jesus é redentor, Jesus é salvador. Um homem, somente um homem nunca poderia estar nessa posição. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer, João capítulo 5. E Jesus também dá vida, assim como o Pai e assim como o Espírito. Ambos são Deus, um único Deus que subsiste em três pessoas. Quando o apóstolo Pedro prega Atos capítulo 3, ele diz: vocês mataram o autor da vida. Quem que é o autor da vida? Jesus Cristo, em que eles crucificaram. Outro ponto, amados. Só Deus é onipresente. E o que Jesus Cristo diz à sua igreja? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Jesus Cristo diz isso à sua igreja reunida em todos os cantos da terra. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está com toda a igreja, em todos os cantos da terra. Jesus Cristo é onipresente, só Deus pode ser onipresente. Outro ponto, só Deus é onisciente e conhece os pensamentos e o profundo dos corações. Jesus, quando ele traz uma palavra de juízo, uma palavra condenatória para Cafarnaum, o que ele diz? Cafarnaum, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês viram, eles se arrependeriam no pó e na cinza. Como que ele sabia disso? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o juiz. E ele é onisciente. Uma coisa maravilhosa de Jesus em seu ministério é quando ele lê as mentes e os corações. Apesar da sua kenosis, do seu esvaziamento, ele ainda utilizou de alguns de seus atributos incomunicáveis em alguns momentos do seu ministério, em alguns momentos não, em alguns momentos sim. Mas nós vemos de uma forma maravilhosa quando Jesus ele diz aos escribas em Mateus capítulo 9, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Os discípulos, quando perguntaram para Jesus quem era o maior, aquela soberba humana, o egocentrismo humano se aflorando ali, Jesus conhecia o coração daqueles discípulos. Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, Jesus sabia, ele é onisciente, ele sabe o que passa nas nossas mentes, nos nossos corações. Os discípulos falaram para Jesus: vemos, Senhor, que sabes de todas as coisas, e o Senhor não precisa que alguém te pergunte. Isso está no Evangelho de João. Também no Evangelho de João, no capítulo 21, o apóstolo Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus é onisciente. Jesus é o próprio Deus. Mais um ponto. Só Deus é eterno. Não tem princípio de dias,
nem fim de existência. Eternidade é isso. É algo que nunca teve começo e algo que nunca terá fim. Como Jesus é chamado pelo profeta Isaías no capítulo 9, Jesus é chamado de o Pai da Eternidade. Como Jesus, naquela comparação com Melquisedeque, em Hebreus capítulo 7, como ele é descrito ali, sem princípio de dias nem fim de existência. Em João capítulo 17 diz que a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é eterno. Deus fala também através do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Deus fala que somente Ele, somente Deus, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. O profeta Isaías colocou esse fundamento, colocou essa pedra aqui. E o que a palavra de Deus diz sobre Jesus no livro de Apocalipse? Quando João ele tem aquela visão de Jesus em sua volta com o corpo glorificado, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, e da sua boca saía ali uma afiada espada, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então nesse contexto aqui, João, o escritor de Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 17, quando ele tem essa visão do Cristo glorificado, essa coisa gloriosa e temível, ele diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Assim como o profeta Isaías diz, somente o Senhor, somente Deus. Jesus Cristo é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Se nós olharmos também Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Assim como o profeta Isaías descreveu. Mais um ponto. Só Deus é Senhor dos senhores. E a gente observou isso no Salmo capítulo 110, que foi o salmo que Jesus está usando para falar aqui com os saduceus. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 10, isso é muito claro. O Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, deuses ali entre aspas, falsos deuses, e Senhor dos senhores. E quando nós olhamos a vitória de Jesus no fim dos tempos, a vitória que nós temos a certeza absoluta que virá, em Apocalipse também capítulo 17, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluia. Quando a gente medita no Salmo 24, fala ali que o Senhor é Rei e que o Senhor é o Senhor da glória. E quando a gente vai lá para a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que se os poderosos desse século conhecessem a verdadeira sabedoria, não teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo tem autoridade. Outro ponto importantíssimo sobre a divindade do Filho de Davi. Só Deus é santo, só Deus é justo e só Deus não possui pecado, não tem pecado. A palavra é clara ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, nem um sequer. Não tem exceção, amados. Não tem exceção. A impecabilidade e a justiça de Jesus provam a sua divindade. Nós vemos inúmeros textos, que chamam Jesus de o santo e o justo. Eu nem selecionei aqui, que são muitos. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós. O justo
morreu pelos injustos. Mais um ponto importantíssimo, e agora em relação ao ministério de Jesus. Quando nós olhamos aqui o ministério de Jesus, a palavra é cristalina ao afirmar que só Deus pode perdoar pecados. Pastor não perdoa pecados, padre não perdoa pecados, autoridade eclesiástica nenhuma perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados. Por isso que eu gostaria de abrir com um pouquinho mais de calma esse texto aqui, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos olhar dos versículos 20 ao 26, que é aquele episódio de Jesus com o paralítico. Nós pedimos ao Espírito Santo discernimento espiritual e olhos espirituais para a tua palavra. Porque nesse texto sobre o ministério de Jesus nós vemos vários aspectos de sua divindade. Começa assim no versículo 20. Já começa assim, vendo-lhes a fé. Aqui nós já vemos a onisciência de Jesus. Quem que vê a fé do outro? Você pode sentar aqui no banco dessa comunidade, dessa igreja, pode botar tua máscara de crente e pode estar escravizado com seus pecados. E eu não sei disso. Eu não sei se a tua fé é falsa ou verdadeira. Claro que nós temos os frutos, as evidências, mas quem vai fazer a separação de fato é o Senhor. E aqui Jesus diz, a palavra diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, e aqui nós vemos de novo a onisciência de Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Amados, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio, amados, que o Senhor, Ele tem reservado para nós milagres também, prodígios. E o principal, a nossa submissão à autoridade de Jesus Cristo. Nós sermos servos e escravos de Jesus Cristo é a maior liberdade que tem nesse mundo, é maravilhoso. Nós somos libertos da escravidão do pecado e servos de Jesus Cristo. Aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, lembra daquele episódio também? Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. E ela saiu perguntando, se questionando, quem é este que até perdoa pecados? Isso é um nó na cabeça, porque a palavra fala que é só Deus que pode perdoar pecados. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Grande é esse mistério. Deus foi manifestado em carne. E a palavra diz, grande é esse mistério. A nossa lógica não entende, é por revelação. Deus se manifestou em carne. Ele foi para o ventre de Maria. Que privilegiada aquela mulher de ter concebido Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. E a gente não consegue entender isso, a encarnação do próprio Deus. O próprio Deus está no seu trono, na sua eternidade, na sua soberania. Vim aqui para dormir numa manjedoura, para nascer do ventre de uma mulher. Amados, grande é o mistério, aquele Deus foi manifestado em carne. Mais um ponto, só Deus é Salvador e Redentor. Os salmistas diziam isso constantemente, dizem isso constantemente. Deus é a nossa salvação. O profeta Isaías diz, eu sou o Senhor, Deus e fora de mim não há Salvador. O profeta Isaías falando da palavra de Deus. E inúmeros textos apresentam Jesus como Salvador e Redentor. Até alguns que nós passamos para falar de outros pontos, nós vemos sendo apresentado a remissão de Jesus pelos nossos pecados e Ele como o nosso Redentor.
Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4. Nós falamos do apóstolo Pedro terminando a sua segunda carta, mas se nós observarmos com atenção, ele começando a sua segunda carta, ele diz assim, se apresentando, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sobre a divindade de Jesus, acabou por aqui? Não, tem mais um ponto. Tem mais algumas questões. Só Deus é imutável. A palavra é clara em dizer isso. Nós aqui constantemente mudamos de opinião, todo mundo muda. Agora, Deus é imutável, a palavra diz. E quando nós olhamos sobre a luz do Novo Testamento, sobre a luz do ensino dos apóstolos, em Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por quê? Porque Ele é imutável. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. A unidade de Jesus com o Pai e com o Espírito também, mas eu vou focar aqui um pouquinho mais a unidade do Pai com o Filho, testifica a sua divindade. Quem vê Jesus, vê o Pai, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo pela obra da cruz. Um texto que eu acho maravilhoso, amados. Se vocês quiserem abrir comigo, João capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. João capítulo 10, do 27 ao 30, e aqui são palavras do próprio Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está falando da mão dele aqui, né? Da mão de Jesus. Aí ele continua. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você fala, é mão de Jesus ou é a mão do Pai? E aí ele explica na continuação, eu e o Pai somos um. Você crê de fato que você está na mão do Senhor Jesus? Você crê de fato que você está na mão do Pai? E que nada pode arrebatar você da mão do Pai e da mão de Jesus? Nada. Se você de fato é uma nova criatura, se você de fato se arrependeu e continua se arrependendo de seus pecados, você não será arrebatado da mão do Pai. E não porque você continua se arrependendo, porque isso é apenas uma evidência de que o Senhor colocou aí dentro de você a vida de Cristo, o Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque se dependesse de mim, eu ia pular fora da mão do Senhor. Louvado seja Deus, que é Ele quem nos persevera na fé. Louvado seja Deus, porque se dependesse de mim, eu estava lascado mesmo. Uma parte maravilhosa das Escrituras também, mostrando a unidade de Jesus com o Pai. Aquele episódio com Felipe insistindo para Jesus, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele agoniado ali, falando, Jesus, mostra o Pai, eu quero ver o Pai. Jesus responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Felipe estava vendo o Pai ali na pessoa de Jesus, a expressão exata do seu ser, a plenitude da divindade. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A oração de Jesus. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Isso está nas cartas de João. Esses tempos uma pessoa veio na sua sinceridade, com a minhoca na cabeça assim, eu não entendo essa unidade de Jesus com o Pai.
Em relação à Trindade também, eu não entendo. Eles são um, mas são dois? Que história é essa? É um irmão que tem caminhado, aí nós falamos assim para ele. Ele é um irmão casado. Você e a sua esposa são um? Ele crê na palavra, ele diz sim. Você é a sua esposa? Não. Então, não que isso explique, mas dá uma ilustrada. O pai e o filho são um, mas são pessoas distintas, mas que formam um único Deus, juntamente com o Espírito. A gente vê também essa unidade do Espírito. O Espírito Santo é chamado outrora de Espírito de Deus, outrora de Espírito Santo e outrora de Espírito de Cristo. E é o Espírito. Isso é maravilhoso, essa relação da Trindade. Mais um ponto. Só Deus é o bom pastor. Salmo capítulo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que Jesus diz no capítulo 10 de João, aqui, até nesse capítulo que nós lemos agora há pouco? Eu sou o bom pastor. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Só Deus é o reto juiz. A palavra diz em Gênesis, no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 18, que Deus é o juiz de toda a terra. Mas em João capítulo 5, a palavra fala que o Pai a ninguém julga, e Ele confiou todo o julgamento ao Filho. Por quê? Porque o Pai e o Filho são um, e Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Solenemente eu te encorajo, a gente vê isso na carta a Timóteo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação. Ele é o reto juiz. Ele é o juiz de toda a terra. Somente a palavra do próprio Deus que permanece para sempre. A minha palavra não permanece para sempre. Eu falo uma coisa aqui, no outro dia eu estou falando outra coisa. Inclusive nesse Salmo 110, a palavra diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Salmo 110, que é esse salmo que Jesus está usando. Que história é essa de o Senhor jurou e não se arrependerá? É porque se a gente olhar para nós, a gente jura e se arrepende. Esses tempos eu falei assim para minha esposa, para Dani: começar a fazer academia. Vou começar, mas não tem horário, está corrido. Opa, 6 da manhã, filho. 6 da manhã eu vou, tal. O que a gente faz? A gente jura, aí a hora que o despertador toca, arremessa pela janela o despertador. A gente jura e se arrepende. Nossa palavra não é a palavra de Deus. Agora, o Senhor jurou e não se arrependerá. A palavra de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40. E o que Jesus fala em Mateus 24? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E por que Jesus, sendo o próprio Deus, ele precisou se encarnar e morrer? O único que poderia pagar o preço de nossos pecados seria o próprio Deus encarnado, 100% homem e 100% Deus. Nenhum homem poderia pagar o preço de nossa redenção. O preço dos nossos pecados eram eternos, eram infinitos, era uma dívida impagável. Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, envia Jesus Cristo, aquele que é um com Ele. O Deus encarnado, nasce do ventre de Maria, nunca peca, vive debaixo da lei, nunca pecou, não tem pecado. Foi para aquela cruz, e lá naquela cruz Ele atraiu os nossos pecados. Ele recebeu no corpo dele a nossa iniquidade. E assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, nós somos aqueles que creem de fato, se arrependeram, foram unidos naquela cruz com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, a nossa vida antiga foi sepultada. E quando Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai, ao terceiro dia, nós cremos nessa realidade espiritual, que nós somos ali, vivificados pelo Senhor. E o antigo Pedro foi morto e sepultado, e o novo Pedro foi ressuscitado para a glória de Deus.
Só Ele poderia pagar o preço da nossa redenção. Não há nada que a gente poderia fazer. A salvação, ela não é sobre um helicóptero que joga uma boia no mar e fala para a pessoa, se vira, filho, o problema é grande, mas não é meu. Vai, dá seus pulos, bate os braços aí e vai embora. Não é. A salvação não é sobre um helicóptero que joga uma boia no mar para alguém salvar. A salvação é sobre um mergulhador que busca alguém morto nas profundezas do oceano e o faz voltar à vida. Esse é o Evangelho. É Jesus Cristo nos unindo a Ele pelo poder do Pai. E nós, em Cristo, no poder da ressurreição. E a nossa santificação não é menor, o poder que o Senhor nos dá para a santificação não é menor do que aquele que vivificou Jesus Cristo. Que a gente lembre disso em nossas lutas também. Que muitas vezes nós esquecemos. Aqueles que creem estão unidos ao Salvador, assim como o Pai está unido ao Filho e ao Espírito, o Filho de Davi, que é o próprio Deus. Muitos sistemas e religiões, assim como eu já até comentei aqui com os irmãos, usam a Bíblia, mas negam a verdade escancarada da divindade de Jesus. Amados, eu pulei muitos textos, nem muitos textos. Foi difícil selecionar alguns sobre a divindade de Cristo. Muitos têm a palavra de Deus, claro que tem uma adulteração ou outra nas suas traduções, mas têm a palavra de Deus e negam a divindade de Jesus Cristo. Não o adoram como Deus. E isso é uma grande tolice. Até eu lembrei de uma história do Jean-Léon D'Alembert. Meu francês aqui está top. Jean-Léon D'Alembert, escritor, filósofo e matemático francês. Isso é uma história verdadeira. Ele frequentava o Palácio de Lorena e a princesa era cristã, onde havia em uma das salas uma reunião cristã. E aí um dia ele estava passando lá, ele queria atrair atenção para si, porque é isso que o ímpio quer fazer, se aparecer, é o ego. Aí ele diz assim, irreverentemente, ele afirmou, sou eu o único nesse palácio que não crê que Jesus é Deus, e por isso eu não o adoro. A princesa respondeu assim, engana-se, respondeu a princesa. O Senhor não é o único nesse palácio que não creu nisso. Aí ele falou, quem são os outros? O sábio falou. A princesa respondeu, são todos os cavalos, os cães que estão nas cavalariças e nos pátios desse casarão. Você está me comparando com os irracionais? Ele falou. Você está me comparando, eu estou sendo comparado aos irracionais? Aí a princesa disse assim, de modo algum. Embora os irracionais não tenham conhecimento deste fato e nem adorem a Jesus com consciência, eles não têm a imprudência de se vangloriar disso. Ou seja, você é pior do que um irracional. Um sábio desse mundo, que necessita da graça de Deus, assim como nós necessitamos, para ter essa realidade, esse discernimento espiritual. Pessoas negam a divindade de Jesus e ainda se vangloriam disso. Amados, que a gente saia daqui hoje mais preparados para defender a nossa fé. E que o Espírito Santo nos use para isso. Assim como o apóstolo Pedro diz, para a gente falar da razão da nossa esperança. Sem meter dedo na cara de ninguém, sem querer convencer ninguém, mas crendo que pela palavra ela não volta vazia e o Espírito Santo faz a obra. Vamos fazer uma leitura final antes de orar aqui para a gente terminar? Vamos abrir comigo em Filipenses capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai amado, nós estamos debaixo da autoridade do seu Filho, da divindade do seu Filho.
e do senhorio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos revelar essa verdade maravilhosa. Senhor, nos dá e nos restitui a alegria da salvação. Nos dá um espírito obediente para que a gente pregue a palavra com ousadia. Pai amado, edifica a tua igreja e que a gente saia daqui prostrados de fato aos pés de Jesus, aquele em que o Senhor confiou toda a autoridade e todo o julgamento. Que a gente saia daqui prostrados ao pé de Jesus, agradecidos pela divindade do Filho de Davi. E nós oramos no nome dele. Amém.